Ô Rita, ainda falando sobre dinheiro público, sobre o bolso do cidadão, dois assuntos aqui, né? A gente já está valendo a bandeira tarifária verde da conta de luz. Olha que milagre, a cobrança extra de R$1,88 a cada 100 kWh consumidos não será aplicada após 3 meses. O valor adicional foi consequência do baixo nível dos reservatórios. Enquanto isso, o Senado deve começar a votar nesta semana o pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo. Depois da disparada do dólar, chegou a R$6 e reação negativa do mercado às medidas, os economistas preveem alta da inflação e defendem a intensificação do avanço da taxa básica de juros. Você já previu, né, Rita, que o aumento previsto para esse mês da Selic deve ser maior do que o estimado, né? Pois é, vão votar aquilo que ninguém engoliu. Não vai ter economia de 70, a economia vai ser em torno de 40. E vão votar, Eustáquio? Será que vão votar? Qual que é o tempo da votação? Qual é o preço da votação? É essa novela que começa hoje, que pode piorar ainda mais a tensão no mercado. Vai sair daqui a pouco o relatório de mercado, o Boletim Focus do Banco Central. E o que nós vamos ver lá? Um aumento na projeção para o dólar no final do ano, porque a projeção estava em 5,70, o dólar foi a 6,11 na semana passada. Então, nós já vamos escalar mais essa projeção, que deve ser em torno entre 5,80 e 6. A taxa Selic, já estão falando que a Selic terminal no ano que vem, para terminar esse processo de ajuste e ancorar a inflação, será de 15%. Era 13%. Há 2 semanas, antes do pacote. Saiu de 13 para 15. Para você ver que medidas foram essas? Elas foram inócuas. Por quê? Foi um combo de maluco. Anunciaram mexida nos 2 lados da equação. Todo mundo esperando corte de gasto e eles vieram com corte de gastos e renúncia fiscal, renúncia de receita. Não podia misturar os assuntos nessa altura do campeonato. É raro o time, é raro feio e o meu medo, tem uma palavra em economia que é muito forte e que se ela chegou em 2000 e Dilma e nós conseguimos reverter, chama dominância fiscal. Se os nossos credores enxergarem que a nossa dívida é explosiva e que não adianta aumentar os juros mais, então o fiscal ganhou da política monetária. E aí nós viramos Argentina, nós viramos Venezuela. Você pode botar a taxa de juros na lua, que o dinheiro não para de sair e que ninguém quer botar dinheiro aqui. Isso o Brasil não merece nessa altura do campeonato. Mas podemos caminhar para um quadro desse se não houver juízo do governo, da União, em colocar na mesa e executar um pacote de corte de gastos sem populismo. Ô Marcelo da Fonseca, a repercussão negativa ainda é muito grande sobre esse pacote, né? O Eustáquio agora criou um pepino pro presidente Lula. O Haddad, com esse anúncio conjunto, né, com esse anúncio da semana passada, criou um problema pro presidente Lula que é muito grande. Nos 2 primeiros anos do governo, quando subia os juros, quando tinha alguma coisa do Banco Central que o governo não gostava, o que o presidente, a presidente do PT, né, a Gleisi Hoffmann, faziam? Iam no Twitter ou davam uma entrevista e descia o cacete no Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Roberto Campos Neto está trabalhando contra o Brasil, o Roberto Campos Neto não quer ver o governo petista ser bem sucedido, né, jogando a culpa no governo passado. Só que agora, a partir de agora, o escolhido para presidir o Banco Central é um nome do governo Lula. Né? O Galípolo foi escolhido pelo ministro Haddad. E agora, quando a gente tiver essa perspectiva de alta dos juros, contra quem que o presidente vai bater? Né? Contra quem que o PT, a militância mais radical do PT, vai criticar quando não for do jeito que ela quer? Então isso cria um problema muito, né, um problema político para o Lula poder resolver a partir do ano que vem. E eu fico triste, porque de todos os anúncios do Haddad, o que a população mais gostou e criou maior expectativa foi o quê? A questão do imposto de renda, né, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E a gente descobriu agora que isso não vai ficar para 2025. Esse tema não vai começar a entrar em vigor nem nada. Ele vai ser discutido para em 2026 ter a chance de acontecer. Quer dizer, a única coisa muito positiva para o povo nesse pacote não é para agora, é para depois. E para você, William Travassos, essa bandeira, né, milagre, né, de não aumentar a conta de luz. Legal, né? Bom, mas aí eu recebo a seguinte mensagem da minha mulher que tá em casa agora, ó, não tô conseguindo sair porque tá sem luz aqui, e eu tô aguardando para poder ver como eu vou fazer, porque o portão não abre, eu não consigo usar elevador e tá tentando sair com o carro. Desde ontem, os senhores sabem, eu moro na região do Castelo, então tem uma
uma variação tão grande de pico de energia, né? Muito em função, choveu aqui em Belo Horizonte, você tem um problema. Então eu pergunto, ok, reduziram a tarifa, maravilha, lindo e maravilhoso, mas quando é que a gente vai ter um serviço de qualidade no fornecimento de energia pública? Quando os semáforos vão ficar ligados direto, sem a interrupção de energia pública? Porque ele corta a energia, ele começa a ficar naquele amarelo piscante. E aí eu pergunto aos senhores, beleza. Desculpa, não é flash? É flash, não, vocês chamam de flash, eu falo de amarelo piscante, mas tá tudo bem. A fato é, assim, a energia que nós temos hoje, ela é boa. O tanto quanto nós pagamos, esse é o primeiro questionamento. Em relação ao pacote, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, ele teve uma postura muito legal, que eu acho que é importante. Ele falou assim, imposto de renda a gente vai discutir lá na frente. Vamos falar sobre pacote fiscal, vamos trabalhar em cima disso. Porque o governo tentou enfiar pela goela abaixo, com medo da impopularidade, porque no fundo eles estão com medo justamente desse pacote ser um pacote que venha desagradar a população. Então eles fazem o seguinte, mete o imposto de renda para aliviar. E no fundo, a gente não pode tomar uma decisão em função de popularidade, pensando em 2026. E o governo fez isso com a gente. Meteu um imposto de renda no meio do pacote fiscal para dizer que é um governo legal. E no fundo, nós temos um problema sério que nós precisamos cortar gastos, porque a conta não está fechando.